Romanos, capítulo 3, versículo 23. Romanos 3, 23. Diz assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Glorificado para sempre seja o nome de Jesus, que vive e reina para todo sempre. Amém. Meus amados irmãos, feliz por estarmos juntos, louvando a Deus. Não tem preço isso, aleluia. Conforme a irmã já falou aqui, que essa pandemia impede, que as pessoas se abracem, e as pessoas têm vontade de dar um abraço, e aí, mas estamos conseguindo, pelo menos, estar juntos, em nome de Jesus. Meus irmãos, uma palavra que me chama a atenção aqui é porque todos pecaram. E é impressionante que todo homem, todo aquele que é nascido de mulher, todos, não escapa nenhum, não escapa esse nem aquele. Todos pecaram e nenhum era merecedor, aleluia, da misericórdia de Deus. E uma das coisas, irmãos, é que não podemos deixar de falar e de entender também, é que Deus havia feito um pacto com Abraão quando ele o chamou em Gênesis capítulo 12, aleluias, Deus o chamou. E Deus também, quando fez promessa que seria pai de uma grande nação, porque algumas coisas já haviam acontecido, já havia acontecido o pecado de Adão, já havia ocorrido o dilúvio. Então, Deus então chama Abraão. Primeiro ele chamou Adão, depois se agradou de Noé, porque, irmão, Deus está sempre trabalhando a favor da humanidade. O que falta é as pessoas perceberem isso, entenderem isso, aleluia. E dessa vez então aí, Deus chama Abraão, faz promessa, faz um pacto com ele, que seria pai de uma grande nação, aleluias, mas tem todo um processo. No capítulo 15 de Gênesis, Deus fala para Abraão que a descendência dele seria levada para uma terra distante, e lá nessa terra seriam escravizados, mas
no final de 400 anos, traria de volta para a terra que Deus havia prometido para ele. Pois bem, Abraão não questionou com Deus: Senhor, me deixa ficar vivo para eu ver isso acontecer. Não, ele creu. Me deixa ficar vivo para poder presenciar esse grande milagre. Ele apenas creu. Deus falou para ele: você vai morrer, vai descansar com seus pais, mas no final de 400 anos, eu trarei de volta a essa terra a sua descendência. Isso está lá em Gênesis capítulo 15, do versículo 7 até o versículo 16, e diz que eles sairiam com muitos bens, sairiam com dinheiro, com ouro, com prata, com animais, sairiam bem. Então, Deus falou isso. Mas, irmãos, foram 400 anos vivendo lá, no Egito. No Egito tinha uma infinidade de deuses, de imagens, tinha de tudo. E ali, os que chegaram lá com Jacó, logicamente foram morrendo e foi nascendo outros, morrendo, nascendo e foi nascendo outros, e levou-se os 400 anos. Quando Deus os tirou do Egito, a primeira coisa que Deus providenciou, uma das primeiras coisas, foi dar os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos. Irmão, Deus poderia, se quisesse, deixar eles com os costumes do Egito. Se Deus quisesse, poderia deixá-los conforme estão vivendo. Não, Deus não queria isso, não queria isso para eles. Aleluia. Então Deus deu ali os 10 mandamentos para que eles entendessem como deveriam se comportar, como deveriam viver, a fim de agradá-lo, a fim de agradá-lo. Deus então escolhe um povo dele, para que esse povo recebesse os seus mandamentos, porque afinal todos haviam pecado, toda a humanidade. Mas o que é pecado? Pecado, na verdade, é descumprir os preceitos de Deus. Pecado não é descumprir preceitos religiosos. Pecado é descumprir os preceitos de Deus. E evidentemente os egípcios não estavam cumprindo os preceitos de Deus. E Deus então, quando tira o teu povo de lá, escolhe um povo e traz de lá, ele então começa a dar o quê? Mandamentos. Depois veio as leis. Deus foi trabalhando. Meus irmãos, a Bíblia diz, a palavra de Deus nos fala, que Satanás
mente desde o princípio. O que é desde o princípio? Isso você vai ver lá em Isaías, no capítulo 14, do versículo 12 até o versículo 15, quando ele pegou e iludiu uma terça parte dos anjos, dizendo: ó, eu vou subir mais alto do que as estrelas, ficarei acima de Deus. Ele mentiu. Ele mentiu. E tem levado muita gente a mentir também. Aliás, eu quero ler com os irmãos, não custa nada, Isaías, capítulo 14. Os irmãos conferem, por favor, o endereço, para não ficar somente nas minhas palavras. Aleluia. Isaías capítulo 14, do versículo 12 até o 15, nos diz assim: como caíste desde o céu, ó Lúcifer, filho da alva, como foste cortado por terra, tu que debilitava as nações. É tu que dizia no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, e exaltarei o meu trono. Eu no monte da congregação me assentarei aos lados do norte. Subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Contudo, levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Aleluia! Isso aí, ou seja, ele mentiu desde o princípio. E tem levado muitas pessoas a mentirem também. Por isso Deus deu mandamentos, deu preceitos. Aleluia. Quando a Bíblia fala em João 8,44, que ele é mentiroso, mente desde o princípio, é característica de Satanás, mas não pode ser característica do povo de Deus. Aleluia. Então, exatamente isso. Agora, irmãos, como evitar pecar contra Deus? Como? Obedecendo a palavra. Salmo de número 119, no verso 11 diz: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. O salmista tinha isso com ele. Ele tinha essa convicção. Ele tomou para si essa responsabilidade de não pecar contra Deus, e ele sabia que não era pelos teus méritos ou por atos de bondade, mas sabia que a única forma que ele conseguiria não pecar contra Deus era escondendo a palavra do Senhor no teu coração. O apóstolo Pedro, irmãos, ele nos brindou através da ação do Espírito Santo na vida dele, ao escrever em 1 Pedro capítulo 3, versículo 15, a qual nos diz: antes santificai a Cristo como Senhor
em vossos corações estejais preparados para responder com mansidão e temor a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Aleluia. Nós servimos a Deus e temos uma esperança, e essa esperança é estar com o Senhor. Aleluia. Porque quando nós consagramos a Cristo como Senhor em nossos corações, nós nos tornamos pessoas diferentes. Na verdade, a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, mas o Senhor olhou para a terra, Salmos de número 14, de 1 a 3, o Senhor olhou para a terra, não viu um justo sequer, irmãos, não viu, porque todos haviam pecado, todos. Falou que é ser humano, nascido de mulher, todos pecaram, porque nasceram debaixo da maldição do pecado. Então necessita de ter Jesus na sua vida. Quero repetir aqui: pecado não é descumprir preceito religioso, porque religião é o que mais tem por aí, e cada um com seus preceitos. Isso não é pecado, não. Pecado é descumprir os preceitos de Deus, e os preceitos de Deus é a Bíblia Sagrada, é a tua palavra. Aleluia! Louvado seja o nome de Jesus de Nazaré. Pessoas querendo ou não, mas essa é a verdade. Nós somos brasileiros e, segundo dizem, nós vivemos no estado laico, aonde para muitos não tem uma religião que predomina, ou que as pessoas escolhem a religião que quer ter para si, mas religião não salva, mas Jesus liberta. Religião não salva ninguém. Quem salva é Jesus de Nazaré. Está escrito na Bíblia Sagrada, João 14,6, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém vai não, porque Jesus é Deus, o Espírito Santo é Deus, que Deus é Deus. Glória a Deus. Então não é ninguém vai ao Pai não. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus é a ponte que nos liga ao céu. Jesus é a ponte que nos liga ao céu. Nenhuma religião pode chegar diante de Deus, o Todo-Poderoso, e interceder pelos seus membros, pelo seu grupo. Mas Jesus Cristo, aleluia, esse sim. A Bíblia nos diz em 1 João, capítulo 2, versículo 1, e o Senhor diz: filhinho, eu vos digo isso para que não pequeis, mas se vieres a pecar, tens um advogado que intercede por vós à direita do Pai. Glória a Deus. Jesus está à direita do Pai. Mas só Jesus está à direita do Pai. Só Ele está lá. João, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, no capítulo 3, no versículo 13, diz: ninguém subiu ao céu, senão aquele que
desceu, é Jesus Cristo, Filho de Deus. Ele está à direita do Pai, intercedendo pela igreja. Intercedendo pela igreja. Uma coisa que não podemos deixar de entender, meus irmãos, que tem muitos tipos de orações, mas tem um modelo de oração que isso é somente para os cristãos. Cristãos que eu estou dizendo que serve somente ao Senhor Jesus Cristo, mais ninguém. Cristão que adora somente o Senhor Jesus Cristo, como está em João capítulo 4, 21, 22 e 23, que Deus está procurando verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Somente o Senhor Jesus, Ele sim está lá. E mais, sobre oração, é a oração do Pai Nosso. A oração do Pai Nosso é só para quem é filho de Deus. Pai Nosso que estás no céu. Quando Jesus falou isso, falou para os seus discípulos. Não falou para a multidão, não falou para todo mundo, não, falou para os seus discípulos que andavam com ele. Pai Nosso que estás no céu. Porque a primeira coisa que o cristão faz é exaltar e glorificar o nome do Senhor, antes de qualquer uma outra coisa. Mas você pode me perguntar, mas como assim que esse pessoal se junta no campo de futebol, onde começar o quebra-pau, da mãe, fica, Pai Nosso, não quer dizer nada. Essa oração não é oração, isso é reza, isso não chega no céu. Porque para chegar no céu tem que ser filho de Deus, e para ser filho de Deus tem que aceitar Jesus. Aleluia, glória a Deus. Prova isso, pastor. Abra a tua Bíblia. 1 João, capítulo 3, versículos 21 e 22. Primeira carta de João, lá atrás, capítulo 3, versículos 21 e 22, eu vou ler com os irmãos, para a gente não se perder aqui na questão do endereço. Aleluia, louvado, exaltado e glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Diz assim, acompanhe a leitura, aleluia. Primeira carta de João aos seus ouvintes, e veio para nós também, capítulo 3, versículo 21 e 22 diz: amados, se o nosso coração nos condena, amados, se o nosso coração não nos condena, temos confiança para com Deus. 22. E qualquer coisa que lhe pedirmos, dele a receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. Vou ler de novo. Vou ler de novo para gravar bem isso. Vou ler o 22. E qualquer coisa que lhe pedirmos, dele a receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. Está escrito, é a palavra de Deus, não é a palavra de homem. Oh, aleluia! E a Bíblia nos fala em João 14, aleluia, versículo 21 e 22, que diz:
Aquele que tem os meus mandamentos guarda, esse é o que me ama, porque aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Aleluia. Eita maravilha! Glória a Deus. Servir a Deus é muito bom, servir Jesus é maravilhoso, então creia nessa palavra. Oh, aleluia, louvado seja o nome de Jesus. A única forma de evitar pecar contra Deus é obedecer na tua palavra. Ah, mas você vai dizer, mas todo mundo peca, Salomão falou, 1 João capítulo 8, 7, 8 também diz, mas a Bíblia diz, em 1 João capítulo 8, capítulo 1, 1 João capítulo 1, versículo 9, se confessar os vossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Só o Senhor tem poder para perdoar. É só confessar o pecado, é só não ficar com pecado oculto, com pecado escondido, porque Deus vê todas as coisas. Está lá, Salmo 139, verso de 1 a 6, está ali, Deus é onisciente, oh aleluia, Salmo 139, também, de 7 a 12, Deus onipresente, Deus está em todo lugar, Deus vê tudo e vê todos e conhece tudo. Que sejamos fiéis ao Senhor. Não adianta alguém inventar coisa, não. A Bíblia Sagrada, oh aleluia, é a palavra de vida, de fé, de confiança, certeza, convicção. O Espírito Santo é o nosso aio, é o nosso instrutor, é o nosso orientador, O mundo não conhece isso, só a igreja de Jesus conhece isso. E você não vai ver em lugar nenhum na Bíblia dizer: e as portas do inferno não prevalecerão contra a religião, ou contra a minha religião. Não. Você vai dizer, vai ver Jesus falando, aleluia, o livro de Mateus 16, 18, que diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Tenha medo de nada não, tenha medo de ninguém não. Jesus Cristo é o cabeça da igreja, e nós somos o corpo, um povo lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Temos fé, temos confiança, meus irmãos. Jesus vai voltar. Jesus vai voltar. Jesus vai arrebatar com a igreja, e nós somos a igreja do Senhor. Criamos isso em nome de Jesus, que vive e reina para todos sempre. Amém e amém. Glórias a Deus.